Estamos começando mais um episódio do Chibé Podcast. Gostou dessa? Podcast. Ficou legal, hein? Ovelhinha gordinha. E hoje especial, né? Mas antes de tudo, como que você tá, Marcão? Você tá bem? Tô bem. Tô né? bem. Sabe o que a gente Muito boa. precisa? Muito boa aquele papo que a gente teve com o Rico Machado. A gente precisa de uma figurinista. Figurinista? Mais um episódio, as mesmas roupas aqui. Você achou? Figurinista Não, aqui, ó. Mesma roupa, o estagiário com a mesma roupa. Mesmo dia, 10 gravações. Milhões de gravações. Tem que trazer a camiseta do lado e ir trocando. Mas em hoje especial a gente O problema tem... é que as camisetas do Gabriel é muito grande, é de tamanho de paraquedas. Com o Rico você não tava fazendo piadinha, né? Ele é Você muito não conhecia sério, ele não muito conhecia bem. ele. Nem com o Marcelo, né? O Marcelo, ele vai ele ficar não toda à fez. vontade, Marcelo né? não dá. Fabi, Você assistiu, né? Você viu? Você não Eu ouviu a vi. voz dele, Ele né? tentou, mas não deu. Estamos hoje com uma convidada especial, Fabiana Fabi. Beatriz. Não é Beatriz. Não. Isso aí é invenção. Fabi, bem-vinda. Biana Vilela. Obrigada. Temos muito o que conversar. Fabi chegou falando, não, eu sou tímida, não tem assunto. Vai ter assunto nada. sim. Vamos Quando ver, começa a vamos ver. falar, mas fala com propriedade. Então, Fabi, para quem não conhece, né? É hoje uma especialista, a palavra é muito usada, mas é verdade, é especialista em crianças, educação e família, por que não? Com vários cursos aí, hoje tem cuidado de lá ou aqui na Deus Primeiro, né? Muitas famílias já são cuidadas e abençoadas pelos trabalhos das professoras que a Fabi hoje integra, né, essa equipe. Fabi, é até legal a gente conversar, né? Como que caiu isso na sua mão, né? Nossa, eu fugi, viu? Fugi muito tempo. Depois a gente volta um pouquinho É. na tua vida, mas eu queria depois trazer exatamente esse momento onde você começou a trabalhar com crianças dentro da igreja, né? Porque você já é professora há quantos anos? Bom, eu me formei na época eu fiz magistério, né? Com 16 anos. Então, 16, 17, 18, 19. Não Eram precisa 4 falar anos. quantos Então, faz anos, muitos não anos. precisa falar quantos anos. 5 anos atrás. Alguns anos atrás. Mais de 20 Mas é anos. legal. Nossa, desde 16 anos você... Comecei a estudar, né? Na época era magistério, hoje não existe mais. Eram Não era 4 anos de pedagogia, magistério. né? Aí depois foi pedagogia e depois eu fiz psicopedagogia. Nossa, era magistério. Eu nem me lembro desse negócio de Que magistério. isso, Marcão? Eu já cheguei, já era pedagogia. Vamos falar pra Ele Fabi não a se piada. lembra, o tempo dele era do Mobral. Supletivo. A gente costuma falar que quando Deus falou haja luz, o Marcão que ligou o interruptor. Marcão que ligou o interruptor. Ele tava lá. Esse rapaz está em Grandes todos amigos. os lugares. Grandes amigos. E a Fabi também, você é Gabriel pastora. é grande mesmo, né? Literalmente. Eu vou mutar o Guilherme. Fabi é de família gaúcha, Família gaúcha, meu pai e minha mãe são gaúcha. gaúchos. mas hoje eu estava em dúvida. Você nasceu em São Paulo? Nasci aqui. Nasceu aqui. Nasci aqui. Meus pais casaram aqui, né? Os dois vieram para cá, gaúchos, se conheceram aqui, casaram aqui. Se conheceram aqui? Da mesma cidade, vieram tá da mesma brincando? cidade. Gauchão. Que loucura, hein? Ó, Para comer um bom Gauchão. churrasco não precisa... lembrei do ir gaúcho sul. hoje. Ó, Levei para trocar a pulseira Ele aqui. que te deu? Foi. Nossa, mostre para ele, vai ficar muito feliz. Gaúcho. já tira a foto aqui, ó. Gaúcho, gente fina. Depois eu tenho que tirar uma foto assim, ó. Eu vou mostrar esse trechinho aqui, eu vou mostrar para ele. Fabi, vamos lá. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para o convidado. Às vezes é fácil de responder, às vezes não é. Alguns têm facilidade, alguns outros não. Mas quem que é a Fabi? Né? A gente conhece a Fabi como pastora também da nossa igreja local, desse primeiro que a gente faz parte, líder do Ministério Infantil, professora, mas quem que é a Fabi? Como que, né, você conheceu ao Senhor, você sempre veio nessa jornada ou não? Você não vem de uma família cristã? Conta um pouquinho pra gente. Agora é a hora Fabi? de... Tá. Bom, meus pais são católicos, né? Eram, né? Hoje eles estão aqui também. Então, assim, eu costumo falar, sabe, que eu sempre ouvi minha mãe ler a Bíblia. Eu me lembro de eu estar deitada na cama e minha mãe lendo, né, a Bíblia pra gente, lendo os versículos, o jeitinho dela, aquela Bíblia preta com aquele cantinho cor-de-rosa, sabe? Ela sempre leu a Bíblia pra gente. Mas, assim, não era nada... sempre assim, né, fixo, a gente não ia para a igreja, nada. Mas eu sempre tive vontade, sempre busquei, tanto que a gente ia na missa de jovens, missa de crianças na época, com 9, 10 anos, a gente ia sozinho, assim, eu, meus irmãos, a gente ia. Por conta realmente de gostar, de ter vontade, de buscar. E depois,
mais jovem, eu comecei a frequentar outras coisas, em termos religiosos, né? Comecei a buscar outras respostas. Sempre fui muito questionadora, sabe? Eu queria alguma coisa que justificasse as injustiças do mundo. Você sempre foi curiosa, você queria... E eu queria responder... Isso, curiosa, porque eu queria respostas para as coisas que eu via que eu não concordava, sabe? Injustiça, por que tem gente que é doente, por que tem gente que é pobre, por que tem gente que não anda. Eu sempre questionava muito, e aí eu buscava respostas. E existem algumas filosofias que respondem essas coisas de uma forma muito errada, né? E eu achava que aquela era a resposta certa. Então, assim, eu lia muito, muito, muito. Eu lia, assim, um livro por semana dessa área e dessa filosofia que eu achava que era a correta. O Gui está quase terminando o primeiro livro dele. 5 anos. Dessas filosofias, não faz isso, não. E aí, eu casei, né? E o Wesley, né, vocês já sabem, tinha aquelas questões Não, dele a gente não sabe de nada. com depressão. Não sabia nem que você tem que contar aqui. Você simplesmente casou, achou aquele cara... A gente... Não, Aquele cara... Aquele cara... Aquele Não, cara ó, bonito, ó que legal. cara. Wesley é bonito, Antes- bicho. Então, né? é bonitão, mas cara você é sabe bonito. que faz parte também de um pedido que eu fiz para Deus, né? Você tá brincando. Então, Aí, Ai, conta gente, que direitinho. pena que eu não guardei. Eu fiz uma carta para Deus quando eu tinha uns 20 anos. Naquela época que você está na sofrência, né? Da vida, né? E aí eu fiz uma carta para Deus. E eu escrevi tudo que eu queria no meu futuro Onde você marido. guardava? Porque a Ju guardava embaixo do cobertor. Como é que é? Do Do colchão. colchão, né? Então, que pena que eu não guardei. Eu tinha diário, eu tinha livro de caderno de perguntas e respostas, aquelas coisas que a moçada tinha naquela época. E eu devo ter escrito uma carta dessa e colocado numa desses livros. Mas eu me lembro direitinho que eu escrevi tudo que eu queria no meu marido. E aí eu escrevi lá, né, que eu queria que fosse um bom pai, um bom marido, que fosse moreno, que fosse alto. A única coisa que não veio da minha listinha foi que eu coloquei que eu gostaria que soubesse dançar, porque eu gostava muito de dançar. E ele não gosta de dançar. mas que Ele é ele dos sabe, meus, né? ele é Vai dos que- meus. Não fica... Mas graças a Deus, né, gente? Porque Deus sabe de todas as coisas. E ele veio sem dançar e hoje eu não sinto a menor falta de dançar, Sim, de sim. sair para dançar, nada disso, né? E era uma coisa que para mim naquela época era importante. Imagina o Wesley, faixa preta de jiu-jitsu. Eu sei uns movimentos aqui. Mas ele até me enganou, porque ele chegou até a ir pra balada comigo, dançar uns forrozinhos, mas depois eu vi que era tudo mentira, que não dançava nada mesmo. Foi só para Mas conquistar. eu acho que isso daí de escrever carta deve ser uma coisa... Não sei. É coisa de assim, menina que faz porque- muito isso, não, você né? sabe que a minha Diário, esposa- essas coisas. Na África, minha esposa, ela... Quando a gente começou a se conhecer melhor tal, aí ela me mostrou uma carta. Ela falou, escrevi uma carta do jeito que eu queria que fosse o meu marido. E, meu, bateu todas as Bateu caixinhas tudinho. ali. Olha Até só. ela tinha até Ô, Gui, marcado... Ela colocou uma coisa só, que seja Ah, gordo. eu Acertou. levantei a bola pra esses dois chutar agora. O Gui, onde que o Gabriel guardava a cartinha dele? Era a cartinha? Não, o Guilherme guardava salaminho embaixo do colchão. Era o lembra? salaminho embaixo do colchão. E aí, na cartinha dela tava lá, alguém que seja de uma outra cultura. Olha isso. outro país. Ó. E ticou tudo. Que tocasse violão, que fosse músico, que pá. Gente, a gente não leva a sério Impressionante, isso, né? né? Mas a gente fala muito isso, né? Você tem que saber o que você pede e anotar. Porque É. a gente recebe e depois esquece, né? Esquece que pediu. É. Então tem que escrever. Eu Isso é falo para verdade. todo mundo, escreve. Mas e aí? Continua, desculpa, eu te cortei. Então, aí conheci o Wesley, né? Deus mandou o Wesley. Conheci na academia o Wesley. E aí depois, né, a gente casou, e depois de 3 anos a gente casou. E logo no primeiro, segundo ano do casamento, o Wesley casou e ficou, acho que, meio depressivo depois que ele casou, sabe? Caiu a ficha. Caiu a ficha. Você sabe que quando nós marcamos o casamento, a gente saiu da igreja que a gente marcou, ele pegou um táxi para ir embora, ele não foi embora comigo, de tão nervoso que ele ficou. É sério, ele nunca falou isso, né? Ele falou, vai indo embora, eu estava com a minha mãe, ele falou, eu vou pegar um táxi e vou embora. Ainda bem que tá só entre nós aqui. É. Gente. Depois eu pego. Fica Eu tranquilo, tô até ninguém vai ficar assustado. sabendo disso. Faz 1 ano que eu casei. Será que eu vou chegar nessa Você não fase? assustou? Não, ele Então. assustou antes de casar. Ah, tá. E aí depois a gente casou e passou alguns anos, ele veio, acho que a responsabilidade mesmo, né, de casamento. 1 ano e meio depois eu engravidei e eu nas minhas crenças ali. E aí o João, né, convidou a gente para começar a ir para a célula.
E eu comecei aí também e eu gostei, assim, me fez bem. Eu comecei a não trocar uma coisa pela outra, mas eu comecei a me sentir acolhida e confortável com aquela verdade que eu estava aprendendo. E não mais aquelas mentiras, porque, gente, eu lia livros, eram romances, né? E religiosos dessa filosofia que eu acreditava. E eu ficava muito mal, porque eram histórias muito tristes. E o Wesley uma vez falou para mim, né, depois de casada, eu chorava. Ele falava, mas o que você está lendo que te faz tão mal? Aí eu falei, não é que me faz mal, é que a história é triste, mas eu gostava, eu achava que aquilo... Sabe, tipo, você pegar a ferida e ficar jogando álcool. Ali, né? E eu vivia aquilo. E um dia o Wesley falou para mim, para de ler isso não é legal. Não é legal você estar lendo e estar chorando e estar mal desse jeito. E foi junto com isso que a gente começou a ir para a célula. E começamos a ler a Bíblia, a gente foi muito assim intenso nesse... A gente se envolveu muito, né, com a célula, a gente começou a fazer em seguida em casa, tudo. E aí foi assim. E aí eu comecei a... Já era a célula da Deus Primeiro, da igreja? A única igreja que eu frequentei. Olha que legal. Na Não, eu acho isso demais. Na realidade, na casa deles, a gente pode dizer que foi assim, o segundo passo da Deus Primeiro. Nós demos o primeiro passo lá em casa, né, Ju e eu, e mais 5 pessoas. Nós começamos com 7 pessoas em casa por um período. O João, que ela falou... Que João? Eu conheci o João. Você já ouviu. Depois eu te mostro os áudios dele cantando. João, tem uma voz assim. e daí o João o chamou. E eu fui lá no lado do Parmeira, na casa deles, depois também fazer uma célula. Mas o que ela não contou, e contou meio rápido, é que eles vieram a primeira vez lá na Granja. E depois passou um ano. Pensando se... Não, tudo eu bem, estava né? com 2 meses de gestação quando a gente foi lá. O Pedro estava ainda, né? 2 meses. 2 meses, Tava 2 meses. E um ano depois eles vieram, mas quando vieram nunca mais saíram. Verdade. E dali vieram para cá, para Alphaville, né? E a gente começou as células da Deus Primeiro ali. E pronto, nunca mais parou. Fabio, eu tenho uma pergunta. É interessante isso, né? Você falou que a Deus Primeiro é a única igreja que você foi parte, que começou. Como que é isso para você? Porque assim, né? Eu passei por algumas igrejas. Meu processo de conversão e acontece blá, 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 um monte de coisa. Como que é? Tô na mesma igreja desde quando eu entrei. É fácil. Você pode tomar uma água lá, Marcão? Não, sem brincadeira, assim, é fácil, é difícil. Mesmo porque a gente está tentando corrigir até hoje aqui. Gabriel, é muito engraçado isso, porque nós começamos a vir para Deus Primeiro, a gente cresceu, né, junto com a Deus Primeiro, tudo que a gente aprendeu foi aqui. E assim, nós tivemos oportunidade de visitar, né, muitas igrejas, até por conta de congresso, de coisas que a gente... Então, a gente visitava muita igreja junto com o Marcos, com a Ju no começo, né? Então, assim, a gente foi em outros lugares, sim, não como fazendo parte. Visita. E eu não consigo me imaginar fazendo parte de outro ministério, de outra igreja, não consigo imaginar isso. A gente vai, é legal, é bacana, mas assim, sabe aquela coisa de casa mesmo? E o que eu acho interessante é que as crianças nasceram aqui também, né, o Pedro e o Mateus. Eles nasceram aqui e quando eles tinham aí seus 14, 15 anos, eu tentei incentivá-los a ir para outra igreja que tivesse mais jovens. E a gente levou, né, para Presbiteriana, levou para a IBM, a gente tentou levar em outros lugares, eles participaram de algumas coisas e eles sempre queriam voltar para cá. E uma vez eles me falaram, é legal, mas assim, é como se a nossa casa fosse na Deus Primeiro, é lá que a gente se sente bem, é lá que a gente gosta. Então, mesmo eles, olha que coisa, mesmo eles já indo sentiam. em outros lugares, tipo assim, a casa deles é aqui. Por mais que você vá em outra, que tenha alguma coisa que até seja legal, né, diferente, mas a casa é aqui. Então, assim, eu não consigo imaginar nada diferente disso. E esse é um pensamento sólido, né? A casa é aqui. Eu digo isso por exemplo, eu conhecia Deus Primeiro, agora é o Jabá Deus Primeiro, Guilherme. Você é louco. Guilherme até veio pra cá por causa disso. Eu conhecia Deus Primeiro, eu lembro, né? Eu dava aula pros meninos pequenos. Você também tem história, hein, Gabriel? Tem história. Um dia eu vou ser entrevistado. Não, você era bem magrinho que a gente se conheceu. Que isso, Marcão. Isso aí é um elogio. Era os remédios que ele usava. E aí eu lembro que eu saí, depois eu voltei. Mas nesse período, acho que foi depois que eu voltei da África que solidifiquei na Deus Primeiro, né? Porque veio o entendimento. Eu acho que às vezes... Eu te perguntei isso porque eu vejo muita gente hoje... Eu já fui esse tipo de gente. Mudando de igreja. Indo com hype.
lá tá acontecendo isso, não, ali tá melhor, nossa, e evento, e luz, e pá, e não cria raízes. E eu lembro que quando eu voltei da África, o Marcão me mandou mensagem. E ele falou, vamos tomar um café, quero ouvir suas histórias. E eu, naquela época, eu tava Nem gravou esse sem podcast, igreja. hein? Quê? Nem gravou esse podcast aí. Não entendi. Essa conversa com o Marcos. Ah, é. Não gravei. Não gravou. Ô Gui, tô entendendo suas piadas, você viu mais Eu que não, ele. e eu tô perdido. O que tá acontecendo? E aí eu lembro que naquela conversa eu comecei a entender o sentido de solidificação, de, cara, é hora de criar raízes. E eu acho que muita gente se perde nisso. É. Muita gente não quer criar raiz porque quer ir com hype. Lá tá mais legal, lá tá acontecendo, olha a mídia. Mas, cara, se você... Eu vou fazer aqui o jabá da nossa igreja. Não é porque você tá aqui não, Marcão, já falei isso 1000 vezes. Lá vem. Mas aqui a gente tem uma palavra sólida, que não é leitinho, como fala em Gálatas, né? É uma feijoada. A É gente... gostoso, né? E quando você entende isso, você começa a ser parte. E você não começa só a participar, você começa a ser parte de algo. Gabriel, Por isso que eu te perguntei. Desculpa interromper aqui, mas sabe, é diferente como a Fabi colocou, como você colocou, e eu também entendo assim. Uma coisa é você ter uma visão de reino, a outra é você ter concorrências ou concorrentes, né? E isso que é legal. Nós nunca falamos você não pode ir Uhum. aqui, você não pode ir lá. Ou você é daqui, ponto final. Nós não somos donos da vida de ninguém. Nós não somos donos do ministério de ninguém. Nós não somos donos de nada, na realidade. A gente é subserviente àquele que nos colocou aqui. E o legal disso que você está falando é que eu acho que é por todos, inclusive Fabiana que prega, você que prega, Marcelo, Ju, o próprio Wesley, né, que a gente está falando aqui, todos têm uma visão de reino. Uhum. E eu entendo, pelo menos eu gosto de crer assim, porque eu vejo que isso é muito de Deus, é que tudo bem, é aqui que Deus nos colocou, essa é a nossa casa aqui que a gente tem que servir, nada me impede de amar o meu irmão, de torcer por ele, de vê-lo crescendo do mesmo jeito que a gente espera crescer, né? E crescer aqui é multiplicar o reino de Deus. E é muito aberto isso, né? Nossa Sim. igreja no sentido de vá, abençoe os outros, ministre, que nem vira e mexe, eu ministro numa igreja parceira, amigo nosso. E às vezes eles não entendem. Eles falam, mas o seu pastor lá, a sua liderança permite? Eu falo, gente, se a gente não entender isso como reino de Deus, a gente faz um monopólio. É só a gente, o dono da verdade, né? Então, E é gostoso, né? Você visitar, você ir em outros lugares. Outro dia no encontro de mulheres aqui, tinha uma moça da Zion, amiga da Ana. E ficou e participou e fez comentários bem bacanas sobre o que a gente estava falando, assim, de que ela estava recebendo mesmo. Eu também vou em outros lugares e é muito engraçado. Outro dia eu fui em uma outra igreja, uma igreja bem pequenininha de um bairro, e inclusive estava falando a mesma coisa que você tinha pregado, Gabi, um dia no domingo. Eu fui durante a semana e estava falando a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo versículo. Então, assim, é gostoso você visitar, você ir em outros lugares, né? Perceber como Deus está falando com todo mundo, que parece que é a mesma coisa. Então, não há nada de errado com isso mesmo, Sim, né? sim. A gente não pertence a uma igreja, a gente pertence a Cristo. E a gente faz parte de uma igreja. Eu acho que é muito gostoso você fazer parte, né? é um Exatamente. processo de maturidade, né? Eu acho que quando você atinge esse lugar de maturidade, cara, eu sou sólido aqui, eu sirvo e ao mesmo tempo eu me sinto livre e bem de visitar outro lugar, tal, mas eu sei que sempre tem um E lugar não é para voltar, procurando, né? Não estou Exatamente. procurando outra igreja, não estou comparando, querendo Comparação, outro lugar, é. né? E Exatamente. aquela história, né? Nunca existiu diferença? Lógico que já existiu, né? Existem coisas que às vezes a gente não concorda e nem por isso eu vou sair. Ah, não, agora eu vou sair daqui, vou procurar outra igreja. Não, existem coisas que às vezes a gente discorda e passa e conversa e tudo bem. Sim, e vida que segue, né? Nada desmorona por conta de Maneira nenhuma. de não concordar com tudo, né? Fabi, nesse processo aí de... Nossa, eu tô cheio de pergunta hoje, né? Legal? Você viu? Manda ver. Nesse processo de conversão, célula, igreja, já bateu em algum momento aquele não quero mais isso? Não tô dizendo de agora, tá? Tô dizendo no começo. Lá, quando você começou, poxa, eu entendi essa palavra, isso tem me enchido, é algo que eu quero. Mas teve algum momento que você recebeu aquela seta de Wesley? Acho que não é isso não, cara. O que eles estão falando é loucura. Ou... Você nunca teve? Não. Sempre... Tava certa que era aquilo. Não, isso é demais. Acho que Eu não. tenho até hoje. Um dos... Tô até pensando
pensando aqui, Inclusive, tá porque, pensando assim, em sair da igreja, né, Gabriel? não, eu tô pensando aqui, porque assim, não de tipo, nada a ver, mas é lógico, às vezes dá uns baixadão, né? Mas assim, de pôr em dúvida, não. Mas eu acho que assim, às vezes baixa, acho que todo mundo, né, tem aqueles momentos de desânimo, não com Deus ou com a igreja, mas tipo assim, nossa, deixa eu ficar Hoje quieta. eu não quero nada. Deixa eu ficar quieta um pouco, E principalmente quando a gente começa a ficar muito no ativismo, né? Eu acho que eu passei por uma época, eu acho que eu passei por uma época assim, eu estava na igreja durante alguns anos e quando eu estava grávida de 2 meses, aí eu voltei para a igreja quando eu estava com o Pedro no colo. Uhum. 1 ano e meio depois do Pedro, o Mateus nasceu, ou seja, eu fiquei grávida em seguida. Eu passei 3, 4 anos, o Marco acompanhou, era muito difícil, eram 2 bebês, eram 2 crianças pequenas, demandavam a beça, a gente saiu do apartamento, veio para Alphaville, Casa Grande, gente, era uma loucura. O Wes trabalhando muito, o Wes sempre viajava, voltava, eu já cheguei a ir para a igreja, quando era lá em cima a igrejinha, com os 2 arrastados, um no colo, o outro arrastando na perna, e sentar lá e chorar. Não, porque é engraçado eu estava cansada. que o início da Deus Primeiro pegou muitos casais assim, né, com filhos pequenos. No começo Nosso, ali. o Lute igual, a exatamente Ju a mesma também. idade, o Antônio de Minas, assim, todo mundo era casal, tinha bebês. Uma vez eu estava ministrando e nós tínhamos um púlpito de plástico, sei lá. Até lembrei da história já. No meio da pregação, um dos meninos entrou dentro do púlpito e todo mundo vendo ele, porque era transparente. E ele fazendo careta no vidro. Sabe quando você põe a cara no vidro assim? Acabou o culto. Entendeu? Não, eu acho que A isso é gente bacana. mandou lá Né? para Minas de volta. Eu acho que isso é bacana, até porque quem conhece sabe, né? Os meninos até hoje são super parceiros. Cresceram juntos. Acho que seria legal gravar um episódio, Pais e Filhos. Chamar os meninos Ou só um os dia filhos. aqui, botar os guri tudo aqui Nossa, um dia. meu Deus. Isso é engraçado. Você acha que Engraçado. você sobrevive? Você Eu apanha no meio. sobrevivo. Eu. Ia ser só Ali piada, o Gui ia adorar. Não, vamos fazer. E aí foi esse processo. Anota aí, Gui, chama os meninos. O que eu ia Beleza. dizer que daí demorou muito, sabe? Eu estava na igreja, mas eu estava sendo assim, tratada na alma mesmo, sabe? Nada de... Eu não estava entendendo nada. Eu estava sendo só tratada na alma. Não era o espiritual ali. Não, eu lembro que ainda o Marcos, uma vez, numa célula em casa, ele sempre conta isso, não sei como ele ainda não contou, que ele falou, abre em Gênesis. E eu fui direto no índice, procurar onde ficava Gênesis. Então, pra você ver, eu já fazia algum tempo que eu estava na igreja, tipo, algum tempo, uns 2 anos, né? Mas assim, então, eu demorei muito para, sabe, despertar. Tava ali, tava gostoso, tava legal, a minha alma encontrava conforto, mas eu não estava aprendendo nada, não estava entendendo nada. Não estava querendo não. participar daquilo. Pra você ter uma ideia, eu sempre conto isso. Uma vez eu falei para a Ju e para o Marcos, olha que peso que eu coloquei nas costas deles. Eu falei assim, se um dia... Olha isso, coitados. Eu falei para eles assim, se um dia vocês me decepcionarem, se vocês se separarem, se acontecer alguma coisa... Nossa, eu saio da igreja e nunca mais volto para nenhuma. Que isso? Vê se eu tava Olha o corte que a gente tem, Guilherme, agora. Vê se eu estava entendendo alguma coisa. Então, assim, demorou muito para eu entender, sabe? Sim, eu não fui sim. aquela que entrou na igreja e rapidinho já estava Já sabendo virou a tudo. chavinha. Todo lugar acontece. A gente é espírito, alma e corpo, né? Às vezes você entra precisando trabalhar mais na alma. Às vezes o espírito já te pega. Agora, um negócio legal, e eu acho que é uma característica da Deus Primeiro, e não por causa de nós, eu creio que isso é de todos nós, né? É que a gente não tem muito comportamento aprendido. Você vê o outro pulando, você tem que pular. Você vê outro, sabe? Não tem isso não. A gente abre para aquilo que o Espírito Santo tem e nos dá a liberdade de fazer. Né? E aí não tem... não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não. Tem decência, tem ordem, tem equilíbrio. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Sim. Nós não somos aqueles que vamos dirigir essa pessoa para fazer. Então, às vezes, sim, a pessoa vem para trabalhar na alma um pouco. Qual o problema disso? Você é alma também. Né? Às vezes, a pessoa vem com a necessidade de alimentar e fortalecer e fundamentar mais as verdades espirituais. Tudo bem. Né? E por aí vai. Eu acho que Isso é toda igreja, excelente né, também, passa né? um pouco por isso. Acho que esse processo é excelente, porque você não se torna Maria vai com as outras. Só porque está Exatamente. fazendo, eu vou fazer. Né? Então, esse processo de... eu não tive o start ali na hora do que... Eu senti que eu estava sendo... Minha alma estava sendo alimentada. E tudo bem, cara. Né? Acho que tem muita gente que coloca uma pressão aí. Não, você veio para Cristo, amanhã você já tem que...
E aquela história, né? A palavra de Deus realmente não volta vazia, né? Eu estava ali achando que era assim e algo dentro de mim já estava sendo construído, né? Então, foi aos poucos, foi devagar, não foi nada intenso. Mas eu entrei na fase do ativismo, era até isso que eu ia falar sobre o cansaço, né? Entrei na fase do ativismo, porque daí eu queria fazer tudo, achava que tinha que... E assim eu achava que estava produzindo, né? Então tinha as crianças pequenas, queria fazer as coisas e achava que tinha que fazer tudo. E aí dá uma cansada mesmo, né? Porque você começa a ver que você está só se cansando e não está crescendo mesmo, né? E quando eu saí desse ativismo, eu acho que eu comecei a crescer. Não, e aí quando cansa, você não quer saber de mais nada também, né? Nada, né? E nessa altura também você recebeu uma herança boa, né? Mas que você talvez ainda não tivesse completamente no entendimento dela, né? Nós tínhamos o casal, na realidade, a Silvia, que é a esposa do João, que os trouxe para a igreja. Ela era professora do Mackenzie e ela instituiu o Ministério das Crianças, o Ministério Infantil na Deus Primeiro. Legal. Mas eles precisaram mudar. Eles mudaram para Maringá, para Londrina, né? E quando eles mudaram, quem você acha que segurou a barra no Ministério Infantil? A própria, né? Então, 2 crianças novas, crescendo, porque a Deus Primeiro, eles sabem disso, vocês sabem disso, nos primeiros anos dela, se eu não me engano, 5, 6, 7 anos, nós... nunca veio gente de outra igreja, sempre foram aquelas que foram ganhas por Jesus entre os próprios membros. Sim. Então, nós tivemos que começar de Gênesis a Apocalipse, né? Do índice a Apocalipse. Então, foi anos até que uma liderança fosse formada. Uma liderança pudesse ser estabelecida e falar assim, agora é com você. Eles não, eles adiantaram o processo. Sim. Então, junto com o aprendizado, junto com o crescimento espiritual, junto com tratar a alma, já estava ministrando crianças, porque ela tem o estudo, né, como ela falou aqui, mas Deus teve misericórdia. Ainda nessa jornada, né, falando ministerial, e eu pergunto porque eu creio que muitas pessoas que vão assistir, às vezes vão se identificar com isso. Né? Isso é legal. Porque às vezes a gente acha que eu tenho que fazer porque o Marcos pediu para eu assumir, para eu fazer. Mas, por exemplo, quando apareceu essa oportunidade para você, ainda falando de ministério, e essa pergunta pode soar meio... Você queria? Não. Não, é sério, porque tem gente que pode... Uma vez me perguntaram, falaram, você quer ser tal coisa a fazer? Você vai fazer porque eu vejo Deus te usando... Não, eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, depois daquilo, Mas você obedeceu. vê, né? Aí você vê como não que lapida nós, tá? E aí, como foi então, isso? A Silvia, porque a gente vai chegar até onde você está hoje, né? A Silvia me chamava para ajudar. Então, eu era, tipo assim, auxiliar. Mas auxiliar bem ruim, porque eu não fazia nada. Porque eu estava cansada de criança. E, de verdade, eu não queria chegar domingo e ficar com criança. Não queria mesmo. Já tinha os meus e eu estava cansada. E eu dava aula também, né, gente, nessa época. Então, assim, acho que os 2 primeiros anos... acho que os 3 primeiros anos dos meninos eu trabalhava com criança. Então, quando ela me chamava para ajudar, eu ajudava muito mal. Ela fazia reunião comigo, me chamava lá no prédio dela e eu, né, dava algumas opiniões e tal, mas eu não vestia camisa, sabe? Era tipo ela fazendo, liderando, organizando, me puxando para junto. E eu ia, mas eu era uma péssima ajudante, tadinha da Silvia. Ela não tinha uma ajudante. Eu fazia de conta que estava ali, mas ela que fazia tudo sozinha. Eu só estava realmente para ela achar que tinha um suporte. Sim. Só que eu achava que era isso, né? Mas Deus já estava preparando. Porque quando ela teve que ir embora, quem que ia assumir? Tinha uma moçada, né, Marcos? Uma moçada muito jovem e eu. Então, assim, Fabi, tá aqui todo o material. Ela pegou um monte. Na época não tinha tanta coisa no computador, né? Pegou pastas e pastas, entregou na minha mão e falou, tá aqui. E ela deixou um monte de coisa pronta já. Tinha planejamento pronto, tinha escala pronta, tinha um monte de coisa. E aí, além de eu pegar tudo isso, eu tinha que liderar aqueles jovens que eram os professores das crianças na época. E eram jovens que eram crentes há muito mais tempo que eu. E que sabiam, de repente, muito mais coisas do que eu naquela época. Então, assim, não foi muito fácil, não, né? Porque eu estava com essa turma de jovens liderando. Eles me receberam muito bem, foram muito queridos, assim, nunca me olharam diferente por conta de eu ter chegado depois. Até porque eles respeitavam a minha formação, eu acredito. Então, eles tinham esse respeito. E aí, por fim, não era o que eu queria, mas eu entendi
que eu tinha condição de assumir aquilo por conta de conhecimento, de formação, mesmo que eu não tivesse todo o conhecimento bíblico. Aliás, foi um excelente começo, porque daí eu realmente comecei a estudar a Bíblia, né? Porque você tem que estudar a Bíblia para você preparar as aulas, para você ministrar as crianças. Então, eu não era o que eu queria, mas foi indo e eu fui me apaixonando por isso. E hoje você é líder do E hoje eu Ministério preciso Infantil. preparar alguém, né? Mas eu fico, sabe quando você põe e tira, Sim. põe e tira? Não quer soltar mais. Eu gosto demais, assim. Esse é um outro assunto, né? Do Sim, Ministério Infantil hoje é outro assunto. E o que você tem a dizer para alguém que pudesse estar no mesmo posicionamento teu? Porque você vai chamar pessoas que às vezes podem dizer, É o eu Guilherme. vou ajudar. Espero que ele esteja ouvindo agora. Você sabe o que eu tenho para falar? Começa. Se for convidado para fazer parte de algum ministério, que você tenha um mínimo de formação, de entendimento, de talento. Porque às vezes tem, né? Eu sei tocar violão, aí você é chamado para não quero. Eu sei cantar, não, mas eu não quero. Ou seja, o mínimo de conhecimento, de entendimento que você tem, se você for chamado, começa. Tá? Né? Começa, devagarinho. Jesus. Foi a caminhada de Jesus com os discípulos. Né? Pedro, vem, me segue. Não estou preparado. Não, começa, vem. No caminho a gente resolve. É isso. No caminho a gente... É o que a Perfeito. gente falou, né, no episódio anterior. Processo, cara. A vida é feita de processo. Ninguém está pronto. Ninguém está preparado. Por exemplo, eu tenho aprendido até hoje a ser um ministro de louvor. Os amigos olham, convidam. Nossa, legal, já tem noção. Não, mas todo dia é um processo. Eu ainda não cheguei lá. E nem vou chegar, né? Só quando Jesus voltar a gente... É Igual o isso Gui. O Gui chegou aqui para aula de jiu-jitsu. Quando ele chegou na aula de jiu-jitsu, eu falei, entra aí no carro, a gente vai distribuir comida para os outros. Nossa, foi isso mesmo, né? Primeiro dia, cara. E hoje você é líder do Ministério Infantil da nossa igreja, tem investido também em pessoas. E como que... Vamos partir para esse lado, né? Ainda falando da Fabi. A gente não está falando só da pastora Fabi, mas como que é a sua visão hoje? Como tem mudado a questão de educação, igreja e o mundão, vamos assim dizer? Como que tem sido esse desafio para você, né? Se você quiser reformular melhor mãe de essa dois pergunta. meninões aí, né? Mesma idade que o nosso. Você sabe que eu penso assim, né? Quando os meninos eram pequenos, a gente tem um monte de... não existe receita para educação, né? Mas cada um tem a sua forma, né? Ah, faz assim, lá em casa funciona assim. E eu sempre falei para o Wesley, a gente só vai saber se deu certo lá na frente. Cada um faz da melhor maneira, faz o que ele acredita, né? Dentro de, lógico, princípios, valores cristãos, mas cada um tá agindo do seu jeito. E só lá na frente a gente vai saber se deu certo. E hoje, sabe, eu olho os meninos já adultos, né? 19 anos, quase 18, o Mateus são 2 adultos. E hoje eu me arrisco a dar um pouco mais de orientação, sabe? Porque assim, eu posso ver que muita coisa deu certo. Então hoje eu me arrisco. Porque enquanto você está fazendo, você nunca sabe se vai dar certo. Né? Você está fazendo o teu melhor. Todas as mães fazem, os pais fazem o seu melhor, né? Mas você só vai saber se deu certo lá na frente. Então hoje eu me arrisco a dar algumas orientações, vamos dizer assim. Porque eu vejo que tem algumas coisas que realmente deram certo e podem dar certo. Sabe assim, tipo, não é receita de bolo, porque cada família tem um contexto, mas tem algumas coisas que são padrão, né, para a gente poder fazer dar certo. E falando em escola e igreja, gente, tá terrível, né? Assim, tá muito difícil, porque as crianças a gente vê. Por isso que eu falo, eu acho que nesses últimos anos eu tenho estado mais apaixonada ainda pelo Ministério Infantil, porque a gente tem sentido a necessidade de cuidar das crianças, porque a gente tem visto o quanto elas estão sendo atacadas, né? O quanto a infância está desprotegida e está sendo um alvo de ataque realmente. Porque quando você ataca as crianças, você está formando uma geração deturbada, uma geração capenga, né? Manca. Sim. Então, elas estão sendo realmente muito atacadas e é muito triste. E, é lógico, a igreja não tem esse 100% de responsabilidade nisso, né? Eu acho que é a família, em primeiro lugar, que tem essa responsabilidade. Mas a gente, como igreja, a gente pode auxiliar, né? Não só as crianças, como as famílias. Porque quando você planta uma sementinha ali dentro e você vai conversando e vai falando, elas levam para casa também, Sim, né? sim. E eu acho assim, a gente precisa não só cuidar das crianças, mas da família. Porque, gente, uma família destruída, ou o casal, né?
com algum tipo de dificuldade, é uma família toda destruída, né? E vem de novo acabar nas crianças. É como Não é? você encara a situação, né? De duas maneiras. Ou você vê isso como uma oportunidade, ou você vê isso como uma derrota. Você fala, não tem mais jeito. Que nem eu fui professor por 9 anos em escola, né? Professor de música. Diversas vezes eu tive a oportunidade de mostrar um mundo melhor através da música, de ajudar, trabalhei em casa de cultura também. Então você vê essa situação como eu vou encarar ou eu vou correr, né? Eu vou colocar aquilo que tenho aprendido com Deus ou eu vou me calar. Eu acho que é uma questão, cara, educação hoje, ou você usa aquilo que Deus tem te dado, não se cala, ou então você, cara, faz parte do todo, do mais um. E você sabe que existe, eu estava lendo essa semana, que existe um percentual de criança, né? De criança, porque 13 anos é criança, né, gente? É adolescente, sim, mas não deixa de ser criança, né? De 10, acho que é de 10 a 13, ou 13 a 17, enfim, de 10 a 17, eu vou dizer, vou generalizar, né? Mas com um índice gigante de ansiedade e depressão. Gente, é a fase que eles deveriam estar, né, curtindo, fazendo um monte de coisa gostosa, cheio de assunto, cheio de energia. Cheio de vida, né? Eles estão com dor de viver, porque depressão é isso, né? Essa Dor onda de que está viver. acontecendo nas escolas, como que você vê isso, Fabi? Dentro do que você acabou de falar, meninos de 13 anos, de 12 anos, de 17, atacando e matando, né? Mas você vê, são duas coisas que eu vejo, sabe, Marcos? Uma é essa história dessa doença da alma, dessa dor que eles sentem, né? A vida é doída demais para eles, né? Para essa turma que está com esses problemas. E por que é doída demais? Porque a gente está numa época que essas crianças, esses jovens não sabem lidar com frustração, né? E aí gera essa dor na alma, essa dor da vida, né? Dor da vida. Não pode falar que é gordinho porque está ofendido. E não pode mesmo, lógico, né? Ela apontou pra mim, Guilherme. Ouviu, Gabriel? Ainda bem que você é estagiário e tá aí atrás, hein? É lógico que não pode mesmo, né? Mas, assim, existiu uma época que essas coisas não faziam com que a pessoa quisesse morrer por conta disso. Sim. Né? E hoje em dia... Mas por quê? Eu acho que é não saber lidar com frustração. Ninguém sabe mais lidar com frustração, ninguém sabe mais lidar com o processo das situações. E aí quer morrer, quer matar, né? Quer zerar o jogo ali. Bom, eu não vou chamar mais o Gabriel de gordinho, agora só de gordão. Obrigado. Não, excelente. E o que eu tenho triste, tentado trazer para as professoras do Ministério Infantil é muito isso, sabe? Dentro do Ministério Infantil, durante muito tempo, eu entendo que houve muito assim, vamos lá ficar com as crianças. Né? Vamos lá Só cuidar dar um das desenhinho crianças. para pintar. E os pais também viam muito assim, né? Deixa a criançada lá para poder assistir o culto sem fazer barulho. E nunca foi o caso aqui da Deus Primeiro, porque sempre teve muito barulho de criança. Mas a gente sabe que existem igrejas que fazem isso também, né? Tira as crianças para não ter barulho. E isso, às vezes, acaba até desmotivando a professora, a pessoa que está ali dentro, né? Eu só estou aqui quebrando galho, eu só estou aqui para cuidar de criança. E quando tem muita criança e não tem alguém ali com alguma coisa preparada, vira um amontoado de criança mesmo. Então, assim, a gente tem trabalhado muito com as meninas sobre isso mesmo, sabe? Que ficar ali dentro com as crianças é muito importante. Outro dia eu falei aqui no culto, né? A diferença das pessoas que estão aqui ouvindo a palavra e as crianças que estão lá ouvindo a palavra é o tamanho da ovelha. Ali a gente tem ovelha pequenininha, aqui a gente tem ovelha grande. Então, a gente está ali dentro ministrando. Então, você que está lá, que está preparando a sua aula, que está indo lá, não vai lá achando que as suas palavras são em vão. Nem sempre acontece do jeito que você quer, né? Porque às vezes você prepara uma aula, você prepara um contexto, você chega lá, não rola daquele jeito. E às vezes parece que eles não estão nem entendendo nada, prestando atenção em nada. Você está falando, eles estão perguntando que hora que é o lanche. Mas, gente, eu tenho certeza absoluta Eu que sou guarda. resposta disso, tá? Eu estou aqui com quase 40 anos. Perguntando onde está o lanche. Quase 40 anos. Quase 40 anos, Guilherme, esse menino falou. 40 Quase anos, 40 anos de vamos crente. ver do que, né? Mas eu me lembro até hoje do rostinho da minha professora. Das aulas. É claro, eu não me lembro de conteúdos, mas foram exatamente aqueles momentos que me trouxeram até o dia de hoje. Porque me manteve ali, me manteve consciente, amizades que eu desenvolvi a partir dali e não outras amizades que me levaram para longe, né, ou distante de Deus. Tudo isso ajuda, né? O Ministério Infantil, como você falou, é só o tamanho da ovelha a diferença.
só a idade da ovelha, né? Não, e é uma delícia quando você vê a resposta deles, né? Quando você vê mudança de atitude mesmo. A gente está com um grupo hoje de muita menina, né? E menina, às vezes, é muito competitiva, né? Uma quer passar a perna na outra, né? Passar o rodo na outra. E esse domingo agora, eu que ministrei, a gente estava falando a respeito de Saul e de Davi. Do tanto que Saul ficou com inveja de Davi quando o povo começou a clamar por Davi, porque ele estava ganhando todas as guerras. E olha só como é a ministração para criança, né? A partir dessa história, a gente começou a falar sobre você ficar feliz quando a outra ganha alguma coisa e não triste, com inveja. E eu trouxe vários exemplos assim práticos mesmo, sabe, para elas, o tipo, se a tua colega tira 10, você tira 5 na escola, você fica triste porque você tirou 5, mas você vai ficar com raiva porque ela tirou 10? Porque parece que não, gente, mas nessa idade aí de 7, 8, 9, Já 10 tá ali, anos, elas ficam tipo, tirou 10, Então, assim, olha a ministração de você falar, você vai ficar alegre. Não é legal tirar 10? É. Então, se a tua amiga tirou 10, você não fica feliz? Porque você sabe que é legal tirar 10. Então, assim, você ficaria feliz. Olha como ela deve estar feliz. Então, você vai ficar feliz por ela e você vai dizer, da próxima vez também vou tentar tirar, vou me esforçar para tirar. Então, assim, é de uma história bíblica que você traz para uma realidade e depois a gente fez algumas brincadeiras, porque você faz uma brincadeira ali, tem que todo mundo ganhar. Porque se só uma ganha, as outras ficam muito bravas. E aí você pega uma história dessa, você contextualiza, você conta, leva lá para dentro da escola delas, e aí você traz uma brincadeira que uma vai ganhar, outra vai perder. Gente, foi muito engraçado. Porque se não fosse pela história, elas estariam todas bravas ali, porque uma acertou, outra não acertou. E depois da história, aí uma acertava, elas batiam palma. A outra errava, tenta de novo. Então, assim, é uma coisa muito prática que leva para a vida. Imagina se a gente fizesse isso com os adultos também. E a gente começasse a tentar praticar. Vamos praticar na vida agora. Sensacional. Então, por isso que eu falo, é gostoso, porque você vê resultado. Não, com certeza. Para mim, isso é muito poderoso, né? Eu penso muito nisso. Deus fala muito comigo sobre o poder da semente. Que às vezes a gente não vê. Você semeia... Às vezes você mata a semente, né? Você semeou algo, você já volta na terra cavucar para ver se está dando fruto, aí você matou a semente, nem criou raiz nem nada. Por que eu tô falando isso, né? O Pedrão, o seu filho, ele é o mais velho, né? O Pedro tá com 19 anos. Cara, eu lembro que eu dava aula pro Pedro, ele era... Eu tenho foto até hoje, ele de pijama, assim, descendo as escadas, violãozão, preguiçoso, mas sempre muito talentoso, o Pedro, né? E tanto aqui nos jovens antes... Será que ele dança igual o pai? Será? Caramba, hein? E tanto aqui, quando a gente fazia as reuniões, e eu olhava assim esses meninos, né? O Lute, o Faragó, e eu falava, meu, vamos lá. E vocês sempre insistindo, Gabi, você precisa falar com eles. Gabi ali, Gabi aqui. E eu, vamos... É aquele negócio, né? Não queria, mas vamos lá. Porque na minha cabeça eu não via o resultado. Eu olhava assim e falava, não. E, cara, eu lembro claramente quando foi que o Espírito Santo virou para mim e falou, para você que não sabe, isso aqui é um podcast cristão. Foi boa essa, hein? Que o Espírito Santo falou assim para mim, a semente dá fruto. Foi quando, no batismo da Martina, que o Pedro, ele virou, ele falou, eu quero entrar na água com ela. E ali ele chorando, ele estava tocado, mas para ele entendeu. Ele falou, é aquilo. Ali, na hora, para mim, acabou, cara. Eu olhei assim, eu falei, dá fruto. Então, assim, até uma mensagem que a gente deixa para quem tá assistindo, né? Acredita. Você não vê hoje, cara, você pode... Eu posso morrer amanhã e não ver ainda o fruto que eu deixei, mas o fruto vai aparecer. É verdade. Vai acontecer, Dentro disso que você está falando, Fabi, e que você acabou de colocar, Gabriel, o que é ensinado ali na sala das crianças, o comportamento que é desenvolvido, a personalidade que é trabalhada, o caráter, né, que é sedimentado, é lá na frente que a gente vai ver. Por isso que você vê a pessoa com 20 anos, com 25, com 30 anos fazendo treta por aí, porque não foi bem ensinado, não foi bem estabelecida essa base, né, que a gente busca estabelecer. O próprio Jesus falou, né, olha, deixa essas crianças aqui, elas são o reino de Deus. Jesus deu a elas o bem-vindo, porque Jesus vê lá na frente, ele vê a eternidade, né? Porque não vai ver os nossos 25, 30, 40, 70 anos na frente. Né? Se todos nós tivéssemos essa consciência do quanto que é importante a gente ministrar a vida das crianças, não só na igreja, né? Eu falei, a igreja é responsável por uma... Não é nem responsável, a igreja colabora, né? A responsabilidade é dos pais realmente de ministrar a vida das crianças, e a igreja colabora com isso.
eu costumo falar para os casais que a gente conversa, que a gente tem amizade, né? Para cuidar do relacionamento. Porque da mesma forma que eles aprendem ali, que a gente vê o resultado depois, quando que a gente sedimenta também essa base, né? É dentro de casa, né? É dentro da família. Quando eu digo que hoje eu arrisco, né, a dar alguns pitacos, vamos dizer assim, é por conta disso tudo. Não adianta você querer que teu filho respeite, que teu filho tenha uma conduta segura, se em casa os pais estão o tempo inteiro brigando na frente dos filhos, discutindo na frente dos filhos, ou com cobrança em excesso, sabe? Existe alguns psicólogos que falam, você não é amigo, você é autoridade, você é pai, você é mãe. É verdade, a gente é. Só que quando você consegue desenvolver respeito com teu filho, você tem uma autoridade por consequência. Você não precisa de autoritarismo, né? Você tem uma autoridade por consequência de um respeito. E aí você desenvolve parceria, você desenvolve amizade. Ele não vai fazer alguma coisa para te deixar chateado. Tamanho o respeito que ele tem por você. É um lugar seguro para ele, né? É um lugar seguro, exatamente. A identidade deles ficam firmadas também. Sim. Quando a gente vê esse monte de coisa acontecendo, né? Tantos jovens fazendo tanta bobagem, onde será que está a identidade deles, né? O quão seguro será que eles estão, né? Como será que é a família desses jovens? Como será que ele está sendo, que ele foi tratado até então, né? Qual era o olhar da família para ele? Não estou culpando a família, sabe, gente? Mas a gente não pode esquecer que a família tem um lugar muito importante nisso. Primeiro tem que cuidar. O marido e a mulher, esposa e esposa, tem que se cuidar, tem que se olhar, sabe? As crianças têm que ver os pais conversando, tem que ver os pais se respeitando, tem que ver essa troca, porque assim eles passam a admirar. Sim. Eles passam a saber da segurança que tem. No curso que a gente deu sobre educação de filhos, fala muito disso, né? Dos pais terem um tempo para conversar. E quando a criança é pequena, acaba não tendo esse tempo, né? O pessoal fica envolvido ali, dá janta, dá banho, faz comida, né? Bota na cama e acabou. Não sei. Então, assim, não é só depois que a criança dorme. A criança precisa ver os pais sentados, conversando, tendo um tempo juntos. E isso faz parte de criar uma identidade segura, né, nas crianças. E faz parte daquilo que Deus ensina, né? Se eles estão aprendendo aqui uma coisa, chega em casa completamente diferente. Esquece. Então, assim, a igreja colabora, mas se a família não fizer... Sim, né? Até porque tem famílias que não tiveram qualquer ensinamento antes, né? De casarem, de terem seus filhos. Aí sim, a igreja vem para colaborar. Mas o fundamento é estabelecido dentro de casa, né? Sim, não, a gente trabalhava muito essa questão, né? Você falando questões de educação e tudo mais, de pais parceiros da escola. Eu lembro na época, né? Tinha diversos pais que não eram parceiros. Que na escola a gente tentava fazer uma coisa e chegava na hora da escola era outra. Eu lembro que teve um aluno que ele teve um ataque de estresse. Ele estava, acho que no 3º ano. E, ele virava a cadeira, assim, virava carteira e pegava borracha e tacava no amigo, os amiguinhos quietos. Ele ia bater nos amigos sem razão, porque ele estava num pico de estresse. E criança, e você olha assim, né, todo mundo sabe, não pode encostar na criança. Uma vez eu quase tirei ele estava em cima do piano, do auditório da escola. Andando, pulando, ele pegava pedra e atacava nos carros. E você fica sem ação, né? Aí fizemos contato com os pais. O pai veio na escola, conversou com a coordenação e falou, não, a avó dele morreu faz pouco tempo, ele era muito ligado à avó. E aconteceu mais algumas situações com a minha esposa. E aí a gente começou a refletir aquilo na criança. E a gente chamou o pai e falou, pai, você tem que ser parceiro da escola. A gente tem que fazer um trabalho conjunto. Ele, não tem problema. Aí o menino teve mais um ataque de estresse. E aí a gente falou pro pai, vem pra escola, fica na secretaria, que quando acontecer, o senhor vai ver o que tá acontecendo. E aí o menino começou a surtar. Dentro da sala de novo, tal. Aí a coordenadora veio e falou, pai, vem cá, vem ver. E ele viu o filho destruindo a sala. Era bem na minha aula de musicalização. Destruindo, e eu lá tocando violãozinho, e o menino... E aí o pai abriu a porta e falou o nome do menino, que eu não vou falar. O menino, pum, parou na hora. Olhou pro pai, aí o pai dele deu uma dura nele. Vamos pra casa. Aí levou pra coordenação e tal. Beleza, levou embora. Chega no outro dia, o menino numa paz, assim, tranquilo. Aí, dando a intenção que ia começar de novo, a gente falou, Miguel. Falei o nome do menino, corta. Nossa, Gabriel. Aí coloca... Aí como que foi ontem com o seu pai? Que, né, todos os coordenadores, professores, queriam saber se o pai tinha sido duro ali comigo.
Foi legal, ele me levou para assistir filme no cinema, tomar sorvete, fazer tudo o que eu queria. Aí eu falei, cara, como que você trabalha com um pai desse? Como você trabalha com uma família dessa? Né? Se por um lado você tá tentando melhorar e por outro tá mimando para que você não... O cinema e o sorvete é para maquiar um problema, né? Não resolveu, maquiou, né? Exatamente. Então eu acho que a gente encara muito isso, né? Como você falou. Da parceria, Sim. Em casa tem... Igreja... Tá bom, vem pra igreja, você não vai É um dia salvar só, o né? relacionamento de uma criança, o comportamento dela. É um dia só, né? Precisa ser constante, né? É insistência. Exatamente. Tudo que você ensina para criança é pela insistência, né? Você fala uma vez, 2, 10, né? Até sedimentar. Não, gente, experimenta isso com o Guilherme aqui, meu Deus. Bom, Gabriel, para completar a presepada aí, fala o nome da escola também. Foi na escola. Não, você tá aqui no Nordeste, né? Trabalhando empenhado aí, né? Tamo aí. Mudar a sua região um pouco. Fabi, primeiro, muito obrigado. A gente não está terminando, não estou falando que acabou, mas muito obrigado pela disposição em compartilhar um pouco dessa experiência, né, de ministérios infantis pelo Brasil precisam escutar isso aí, né? Essa vontade que não foi imposta, mas você escolheu tê-la e deixar-se trabalhar por Deus, né? Para que, eventualmente, quando o seu coração estivesse pronto, o Espírito Santo pudesse dizer assim, agora eu entro também. Eu sei que você está fazendo isso, eu sei que você está... Como que você pode dizer e deixar uma mensagem, assim, não só para outros professores de escola dominical, mas também para pais, porque hoje a gente trabalhou muito aqui com família, né? E essas joias preciosas que a gente ama tanto quando vê nascer, de repente elas começam a crescer e assustam muitas vezes, né? E aí, olhar 20 anos lá na frente e falar assim, poxa, valeu a pena. Demorou ser ensinado, demorou ser trabalhado, deu trabalho, talvez como um garoto assim, como você acabou de colocar, mas se entra alguém ajustado, uma palavra de Deus na vida dela, não é gostoso você olhar 40 anos depois, 30 anos depois e dizer assim, fala, pô, meu filho está aí, 19, 20 anos, deu resultado. Como você falou, eu já posso até dizer que eu tenho alguns conselhos, né? Você falou no início, né? O que mais você pode dizer para as pessoas que estão escutando a gente e que podem, como o Gabriel falou assim, se relacionar com essa história? Você sabe que você estava falando, eu estava lembrando que conflitos existem, né? Problemas vão existir sempre, vão ter dificuldades no meio do caminho. E eu me lembrei que uma vez, né? Quando o Mateus era pequeno, 2, 3, 4 anos, acho que os 5 primeiros anos dele, ele era muito difícil. 1,5 metro de altura. Ele era pequenininho, né? Cresceu depois. Ele era pequenininho. Ele era muito birrento, muito chorão, muito respondão. Alguma semelhança com alguma criança por aí. E era muito difícil. E a gente, assim, o Pedro era muito calmo, muito tranquilo. Aí chegou o Mateus, birrento, chorão, azedo, né? Eu falo que ele era minha tortinha de limão. E eu estou falando isso porque a gente já conversou com vários pais e eu falei a mesma coisa. É legal repetir aqui, né? O que a gente fez? Olha como são as coisas. Como não dá para fazer isso, não dá para educar, não dá para você entrar nesse ministério de ser pai e mãe sem Deus. Não dá. Esquece que você vai fazer isso, você vai falhar do começo ao fim. O que a gente fez? Entendendo que estava difícil, que o Mateus era muito irritado, ele era irritadiço, assim, sabe, com tudo. Ele chorava a ponto de a gente falar, Mateus, para de chorar. E ele falava, eu não consigo parar de chorar. De tanto que ele chorava, por tudo. E aí a gente começou a orar por ele. A gente teve um discernimento de Deus todos os dias à noite. A gente ia lá na cama dele, o Wesley, como autoridade mesmo de casa, né? A gente crê que o homem, o sacerdote, ele tem essa autoridade como pai. Eu ia junto, mas ele que orava. Então, assim, com o Mateus acordado e com o Mateus dormindo. São 2 orações diferentes, né? Com ele acordado, para ele ver e ele saber que a gente está orando por ele. E com ele dormindo, para que realmente todas essas portas de setas malignas que pudessem estar ali incomodando ele fossem fechadas. Então,
Gente, não foi uma nem 2 noites, foram várias noites indo lá no quarto e orando por ele, para ele acalmar. E foi impressionante como a gente viu o resultado. Eu não sei precisar aqui quantos meses depois, quanto tempo foi isso, mas houve um resultado. E o Mateus é extremamente tranquilo, calmo, sossegado. Ninguém é perfeito, tá, gente? Estou falando que eles são perfeitos, não são. Tem as dificuldades, tem os intercalços aí, tem as coisas que a gente vai ajustando. Mas ele ficou muito tranquilo, muito mais tranquilo depois disso. Então, assim, eu acredito muito que a gente precisa dessa parceria com Deus, sabe, Marcos? A gente precisa realmente buscar discernimento, buscar orientação de Deus como agir. Outra coisa, por exemplo, é de trazê-los para a igreja. A gente nunca obrigou, sabe aquela coisa, tipo assim, ó, tem que acordar, tem que ir. É lógico que existe uma fase da vida que a gente meio que não dá opção, né? Não é que a gente obriga, não dá opção. É acordar e vão para a igreja. E hoje eles acordam, vêm para a igreja, tudo, na boa. Mas tem um campeonato de futebol. Ia para o campeonato de futebol e faltava na igreja. Então, assim, sempre com muita sabedoria e buscando muita sabedoria em Deus para poder tomar as atitudes em relação a eles. E eu acho que isso é muito importante, né? É você... não tem segredo, mas eu acho que existe um caminho, que é você manter um relacionamento saudável com o seu marido, discutir coisas que eles não precisam ouvir na frente deles, não precisa. Ser parceiro, contando realmente, sabe assim, deixando eles participarem das coisas da casa, da família, inclusive de contas mesmo, sabe? Eles precisam saber que as contas são justas, que não são justas, quanto que paga na escola, quanto que paga de condomínio, tem que saber. As crianças, mas é muito novinho. Não, tem que saber, porque tem que ter noção do dinheiro, tem que ter noção das coisas, né? Fazer parte, isso. E orar junto, né? Então, é fazer parte, é conversar, é não discutir na frente deles, é ter um tempo de casal. Importante isso. Como que o casal vai mostrar para o filho, vai demonstrar de uma forma natural que tem um bom relacionamento e que a família está segura. Porque a família só está segura se o casal está seguro, né? Tendo um tempo, o casal precisa se cuidar. Como? Filho faz parte, filho está junto, mas o casal precisa ter um tempo sozinho. Então, quem tem filho pequeno é a coisa mais difícil que tem, não é, Marcos? Ter um tempo sozinho com um filho pequeno. Precisa arrumar esse tempo, né? Precisa ter. Se você deixa o teu filho no vizinho para ir no médico, você pode deixar um dia para você poder tomar um sorvete em casal, sozinhos. Porque isso faz parte, isso dá segurança para a criança, sabe? Ele se sente feliz em ver que os pais estão bem. Sim. Então, eu acho que são pequenas coisas que fazem parte de uma educação segura para uma criança, para ela ir crescendo com essa segurança. E outra coisa, explicar as coisas, né? Tipo, não pode por quê? Você fez uma birra. O que tem de errado com essa birra, né? Porque se a criança faz uma birra e você entrega para ela o que ela precisa, acabou. Amanhã eu vou fazer birra de novo. Sim. E é birra todo dia. Então, assim, discernimento também eu estou falando, parece fácil, né, gente? Facinho. Não, mas muito legal. É fácil quando orientar e... Ninguém vai fazer isso de uma vez. Você está dizendo Mas também eu explicar o porquê não, né? Isso, Porque às vezes você fala para a porquê criança, não, por quê? Não é porque não é por causa disso, disso. Não pode correr aqui quando acaba o culto. Menina corre, não pode correr. Por que não pode correr? Vem cá. Você não pode correr porque tem pessoas mais velhas, porque você pode tropeçar, pode machucar você, pode machucar o outro. A igreja não é para ficar correndo. Sabe assim, não é tipo, para de correr. Mas por que é para eu parar de correr? Quando você explica, a criança entende, ela tem grande chance de parar de fazer aquilo. Sim. Não pode pôr o dedo na tomada. Por que eu não posso pôr o dedo na tomada? Então, assim, é realmente explicar com argumento, porque você está lidando com um ser que entende, que é inteligente. É um ser humano, exatamente. Inteligentíssimo, né, gente? Eles não sabem fazer um monte de coisa nessa tecnologia toda. Então, O processamento deles é muito mais a rápido gente parte cada do geração. princípio que é criança demais. E aí a gente faz o que quer. Então, assim, tem que conversar, tem que explicar, tem que falar, tem que mostrar as consequências das coisas que eles fazem, né? Tipo, mostrar, tem que ter realmente a consequência. Então, eu acho que é tudo isso junto, né? E a gente fez um curso uma vez também que fala, né, sobre os macaquinhos, né, que os pais estão com todos os macaquinhos pendurados. Lembra disso? Os pais estão com todos os macaquinhos pendurados. É o macaquinho do por favor, do obrigado, da licença, Da reclamação, enfim. de tudo. E aí você pega e começa a entregar. Ó, quando alguém fizer alguma coisa para você, você precisa agradecer, tá bom? Então tá bom. Então esse macaquinho é seu. Você já entendeu que agora, quando alguém fizer, você precisa agradecer. Se toda vez você falar, Gabriel agradece. Você não deixa. O macaquinho continua no seu ombro. Então, a partir do momento que você entregou para ele, tá faltando alguma coisa? Né? Tipo assim, Só lembra, né? A responsabilidade é dele. Toquinho ali.
Então, é a gente aprender a se tornar dispensável também, né? Porque para você chegar com um filho maduro, depois da adolescência, ele saber ter as atitudes corretas, você precisa ir dando autonomia também devagar, né? A gente precisa aprender a dar essa autonomia, né? A gente educa, a gente ensina, a gente cuida, mas a gente vai soltando também devagarinho, né? Senão senão fica preso pendurado. para sempre, né? Ó. E só de pensar que quando a gente convidou para vir aqui, Ela falou, não sei. deu não uma tem nada aula pra pra falar. gente, pelo amor de Deus. E Aí, falando Fabi. sobre educação também, né? Você que tá assistindo a gente, se inscreva no nosso canal. Tem Curta o educação nosso e se vídeo. inscreva no nosso canal. Você viu? Eu já puxo o gancho aqui de cada convidado que eles falam, Você que é criança e assistiu, pede pro seu pai assistir. não é? Fabi, obrigado. Eu acho que... Acho não. Cara, eu acho que todos os convidados que a gente tá trazendo tem que rolar um segundo episódio. O que você legal. acha? Muito Fazendo bom. um merchan aqui, dia 6 de maio, a gente vai ter o encontro de família aqui na igreja, né? Tem que sair antes, hein, Gui? Esse episódio vai só pro dia 15, brincadeira. Não, tudo bem. Mas só para saber, eu quero até falar em relação ao que a gente vai trabalhar. A gente está falando desse contato todo aqui de pais e filhos, e Deus deu esse direcionamento para a gente fazer um encontro de famílias. Não só com as crianças, porque às vezes a gente faz as crianças, né? Traz todas as crianças aqui no sábado e vamos fazer um monte de atividade. Não, vai ser com a família, com os pais. Por quê? Até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente vê que os pais estão trabalhando tanto, que às vezes não está tendo tempo de conversar com as crianças, de ter um relacionamento, de brincar, de sentar. Gente, é certeza que muitos, não vou nem dizer todos, para não dizer todos, mas não tem tempo. Então, assim, vão ter várias atividades que a gente vai direcionar para o pai e para a mãe estar com a criança, sentado, contando história, sentado, conversando. A gente vai criar a oportunidade dos pais brincarem com os Nossa, filhos. legal. Então, assim, não vai ser a gente que vai brincar, não vai ser a gente que vai... A gente vai conduzir, mas vai ser muito legal, gente, porque esses Tá na pais sua vão mão, hein, ter Gui? que Então tá aí. sentar... Fazer a promo disso aí. Esses pais vão ter que 6. sentar e brincar com os filhos. A gente meio que vai... E perguntar, sabe? Tem os lances de fazer perguntas, sabe? Eu tenho certeza que pode ser... As mães pode até ser que sim, mas nem sempre os pais. Sabe perguntar como foi seu dia? O que você fez de legal hoje? O que aconteceu de chato nessa semana? E aí você vai vasculhando com o sentimento Eu dela sempre perguntava mesma. para minhas filhas assim, que pergunta você fez hoje para o professor? Ai, legal. Porque geralmente os meninos ficam lá só quietos, fazendo aquela cara, né? Sim. Já vai para a escola pensando, preciso fazer uma pergunta para responder para o meu Eu pai. porque gostava ele do vai lanche. Não perguntar. que eu fazia isso sempre, mas eu gostava de Que era perguntar merenda. qual é a pergunta que você fez. Isso gera uma curiosidade na criança e também desperta a criatividade dela, né? E gera um relacionamento também, né? Porque quando você faz uma pergunta, você está gerando um relacionamento para bater um papo. Porque, gente, a coisa mais natural que tem é chegar em casa correndo e dar um beijo ali E no tchau. filho, na filha, e acabou. E cada um segue a vida. Um no celular, o outro no computador, em televisão, sei lá o quê, e vai. Então, assim, a gente vai tentar instigar esse momento, sabe, de relacionamento entre, Vai ser entre interessante, pais né? e filhos. Ver Eu o acho que comportamento. O meu filho, por exemplo, está com 19 anos, estou Olha até aí, pensando traz em dar ele. um celular para ele já. Traz ele, eu quero ver. Você, a Ju e ele sentado na rodinha ali, só pra... Acho que eu vou dar um celular para ele já. E aí eu te falo, né, Marcos? Chega adolescente, você quer sentar na mesa e bater papo com seu filho, mas passou a infância inteira e você não bateu papo com ele. Aí agora chega adolescente, você quer conversar. isso Eu aí. passei a infância inteira aqui esperando você para conversar E comigo agora você e quer? agora você quer conversar, agora eu não quero mais. Exatamente. Então é bem isso que a gente Exatamente. pretende fazer. Excelente. Tá aí, Ótimo. fica o convite então pra todo mundo. Fabi, obrigado. Valeu. Obrigado por esse bate-papo. Bom demais. Desculpa pelas brincadeiras. E você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Falou. Compartilha. Compartilha.